Vamos estar falando sobre começar falando, né, sobre a infância de Jesus. E vamos abrir lá em Mateus 1:25. Não, aliás, vamos começar a partir do verso 19, diz assim: Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nestas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, sua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Aqui no finalzinho fala que ele não conheceu Maria até que. Existe uma falsa doutrina, né, na Igreja Católica que diz que Maria ela ficou virgem a vida inteira, mas a Bíblia fala de Jesus tendo irmãos e irmãs. Ela ficou virgem até o nascimento de Jesus. Então aqui o texto está bem claro: não conheceu até que Jesus nasceu. E no início aqui do texto que nós lemos, fala que José, ele intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque eles eram noivos. E na cultura judaica, o noivado era quase um casamento. E uma mulher noiva que traísse o noivo era também levada ao apedrejamento. E quando Maria apareceu grávida, José pensou: olha, esse filho não é meu. Então ela me traiu. Se eu levar isso a público, ela vai ser apedrejada. E aí a Bíblia diz que mesmo, olha como é que José tinha um bom coração. Mesmo achando que tinha sido traído, a Bíblia diz, por ele ser um homem justo, ele intentou deixá-la secretamente, né? E aí se alguém perguntasse: de quem é esse filho? E ninguém teria o que dizer: ela traiu o noivo, porque eles já não estariam mais noivos, né? Então, quando ele pensou em fazer isso, estava lá, né, na cabeça dele cheio de conflito, chateado com Maria, pensando em deixá-la, o anjo apareceu e explicou o que havia acontecido. E aí José, né, ele foi o pai de Jesus, né, entre aspas, porque na verdade foi aquele que criou Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí, o próximo texto, a Bíblia fala muito pouco sobre a infância de Jesus, mas mostra algumas questões que a gente vai estar lendo aqui, interessantes, que dá para a gente fazer um raio-x de como foi Jesus até os 30 anos de idade. Próximo texto, Lucas capítulo 2, do 39 ao 51, Mariana pode estar lendo esse texto. Lucas capítulo 2, a partir do verso 39. Voltaram a Galiléia para descansar em Nazaré. E o
tem dois momentos na vida de Jesus que chamam a atenção, porque parece que ele dá uma resposta mal criada para Maria. Aqui, com 12 anos de idade, ele estava um dia, desaparecido, ele não voltou junto com os parentes, e aí José e Maria encontram ele no templo discutindo com os doutores. Com 12 anos de idade, Jesus já tinha consciência de quem ele era. E na convivência com José e Maria, isso começou a ficar cada vez mais claro, porque eles já haviam sido avisados em sonhos sobre quem seria Jesus. E a Bíblia diz aqui que Maria guardava essas coisas no seu coração. Mas quando eles voltam e encontram Jesus discutindo com os doutores da lei, ela pergunta: meu filho, por que você fez isso com a gente? E ele diz: me convém cuidar dos negócios do meu pai. E numa outra ocasião, alguns dos discípulos, já durante o ministério de Jesus, chegam para ele e dizem assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. E ele não dá muita atenção não, ele diz assim: olha, quem são meus irmãos e irmãs, pai e mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Jesus tinha que deixar claro desde o início que, apesar de Maria e José terem uma responsabilidade sobre ele, como pais terrenos, a relação que ele tinha com o Pai Celestial era muito maior. Então, mas mesmo assim, a Bíblia diz aqui no final do relato que ele era submisso em tudo. Ele era um filho obediente, mas quando se tratava das questões do pai, ele tinha que deixar claro esse limite, Olha, eu estou debaixo da autoridade de vocês até aqui. Daqui para cá, eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. E a intimidade que Jesus tinha com o pai chamava atenção, porque os rabinos, eles ousavam chamar Deus de meu pai, que era Abba. Já Jesus falou Abba Pai, que significa paizinho. Então, a autoridade com que Jesus ensinava, que era diferente dos escribas e fariseus, eles eram meros repetidores, eles não tinham autoridade para ensinar. Jesus, ele vivia aquilo que ele ensinava. Então, além dele ter autoridade espiritual, a intimidade que ele tinha com o Pai chamava atenção, porque ele não chamava Deus só de Pai, ele chamava de paizinho. E teve até uma ocasião aonde quiseram apedrejá-lo, porque ele se considerou filho de Deus, e eles disseram: olha, você quer fazer igual a Deus, porque você está dizendo que é filho, e o filho traz as características do pai. Mas ele sabia o que ele estava dizendo. A relação dele com o pai era muito diferente do que qualquer um naquela época vivia, porque era uma capa de religiosidade. E nesse período da vida de Jesus, até os 30 anos de idade, algumas coisas, a Bíblia já nos dá um vislumbre de como eram. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, lê pra gente, irmã Marcela. Depois a irmã José vai ler Isaías 53, do 3 ao 11. Hebreus 5, 8, irmã José, Isaías 53, do 3 ao 11. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Só que aí, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus, ele tinha também uma natureza humana. Então, é consenso geral que ele era 100% Deus, mas 100% homem. E quando ele veio a esse mundo, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 16, que ele não considerou ser igual a Deus e esvaziou-se da forma de Deus, tomando a forma de servo. Então a gente vê características em Jesus de Deus, quando a Bíblia diz que ele sabia o que eles estavam pensando, os milagres que ele realizou pelo poder do Espírito Santo, mas a gente encontra também um Jesus humano, um Jesus no Getsemane dizendo assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente encontra em Hebreus uma revelação surpreendente, que ele aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu. Ou seja, Jesus, pela sua humanidade, ele teve também que aprender, ele teve também que sofrer, para aprender a obedecer. E no texto que a Mariana leu, nós encontramos a Bíblia falando
que Jesus crescia a cada dia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. E o ministério dele começou aos 30 anos de idade, no momento em que ele já estava preparado, no momento onde ele já tinha condições de fazer a vontade do Pai. Mas, nesse período, a Bíblia não fala muito desse período da infância, da adolescência e juventude dele, porque a Bíblia se detém a relatar apenas aquilo que o Espírito Santo considerou que era importante para nós. Nós temos, por exemplo, num dos evangelhos, um escritor dizendo assim: se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, cuido que todos os livros do mundo não caberiam. Então, Jesus fez muita coisa que nós nem temos conhecimento. E Deus só colocou, só relatou aquilo que queria que nós soubéssemos. Aí a gente dá, lá em Isaías, mostra também como foi a vida de Jesus até o ministério dele. Isaías 53, do 3 a 11. Pode ler. Era desprezada, mais rejetada dos homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como nuvens entre os homens que escondem o rosto. Era desprezada, dele não fizemos caso. Só até aí, eu queria me apegar, homem de dores, que sabe o que é sofrimento. Não sei se nessa tua versão está experimentado nos trabalhos. Algumas versões diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Ele herdou a profissão de José, que era carpinteiro. Então, durante muitos anos, Jesus trabalhou na carpintaria com seu pai. Um trabalho manual, um trabalho, até eu ouvi um comentário interessante, que Jesus ele usou a vida inteira como os instrumentos que um dia matariam, os pregos, a madeira, onde ele seria crucificado. E que ali também ele foi sendo preparado por Deus para aquele momento da crucificação. E a gente não encontra depois, quando Jesus ele já tem uma certa idade, relatos sobre José. E subentende que José morreu. Tanto que Jesus na cruz do Calvário, ele sendo filho primogênito, ele tinha responsabilidade da casa. E aí, ele na crucificação, olha como é que Jesus ele teve cuidado, mesmo ali no auge da dor, ele teve cuidado com Maria. Ele vira para João e diz assim: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ele transfere a responsabilidade dele como filho primogênito para João, passaria a ter Maria como mãe. Quer dizer, José não aparece mais nos relatos bíblicos. Provavelmente ele morreu. E Jesus, ele cuidava da casa. Mas a Bíblia diz que nem os seus irmãos queriam dele. Então, além de tudo isso, Jesus era desprezado pelos seus próprios familiares, que não acreditavam nele. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é sofrimento, um homem de quem as pessoas escondiam o rosto. Ainda tem na continuação Isaías dizendo que nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Então Jesus não era aquele galã, loiro de olhos azuis, como pintam os quadros, falando a respeito dele, mas ele era um homem simples do povo, de repente até considerado feio. Até porque impossível de onde veio ser loiro e ser azul, né? Verdade, naquela região ali, não tem sentido nenhum ele ter essa característica. Europeu. E aquela parte embora não seja mas eles são considerados como considerados mas considera a imagem europeia. É verdade. Então, Jesus até falou o seguinte: o reino de Deus, a gente vai falar sobre o reino de Deus hoje, não vem com aparência visível. Quer dizer, Jesus, ele não chamava atenção fisicamente.
E ele, ao contrário do que muitos imaginavam, não veio para ser rei dos judeus. É um rei terreno. Quer dizer, o foco de Jesus nesse primeiro momento era o espiritual. E as pessoas não entenderam isso, desprezaram, era rejeitado. Ele... Bom dia, menino. Ele era rejeitado e quando ele começou o seu ministério, ele começou pregando e ele usava algumas técnicas nos seus ensinamentos. Por exemplo, lá em Mateus 18, 9, pode vir para a gente, Maria? Mateus 18, 9. Irmã Marcela pode abrir também Marcos 2, 23 ao 28. Irmã José, Mateus 5, do 40 ao 48. Pode ler. E o teu olho se escandalizar, arrancou. E atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo dois, se ele voltar com fogo no céu. Nós precisamos entender que Jesus, nos seus ensinamentos, ele usava uma técnica que nós conhecemos que é a hipérbole, o exagero. Então a gente não pode pegar essa palavra aqui de Jesus e levar ao pé da letra. O meu olho está me fazendo pecar, eu vou arrancar ele e vou ficar cego. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte: faça o que for possível para que você possa vencer a luta contra o pecado. Não necessariamente que a pessoa tem que arrancar o olho. Né? Foi Mateus 18, 9, agora Marcos 2, do 23 ao 28. Jesus ele bateu muito de frente com os religiosos daquela época, também por causa do sábado, porque existiam leis e tradições do judaísmo que no tempo de Jesus elas se encerraram. E a gente vai entender um pouco o que é lei moral e lei cerimonial. Mas primeiro vamos ler esse texto de Marcos 2, do 23 ao 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado, a seara, e passaram, colhiam Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado, a seara, e os discípulos, ao passarem, colhiam espinhos. As cidadãs viram os fariseus: por que fazem o que não é lícito ao sábado? Aí eles responderam: nunca este que fez ali, quando surgiu de necessidade de cerimônia, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote, sacerdote, apertar, comer os pães na proposição, os quais não é lícito comer, senão ao sacerdote, e eu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso, havia uma inversão de valores, né? Onde o ser humano era desprezado, era menosprezado, e a lei era colocada acima de tudo de uma forma absurda. E aí Jesus ele começou a fazer comparações, porque eles não queriam que Jesus curasse nem no sábado. Pra vocês terem uma ideia, o fariseu e o escriba, eles chegavam a um nível de religiosidade onde eles diziam que uma pessoa não podia cuspir no chão no sábado. Sabe por quê? Olha que loucura. Porque quando você cuspia no chão, naquela região desértica, levantava poeira. E levantar poeira podia significar o arado da terra, lembrava o arado da terra. E no sábado não podia trabalhar. Aí Jesus fala assim: mas se um animal de vocês cair no buraco, vocês vão lá resgatar. Por quê? Porque o animal valia dinheiro.
Então eles queriam impor algumas coisas que não tinham sentido, sob o pretexto da guarda do sábado. E aí Jesus fala assim: vocês impõem fardos pesados sobre os homens, mas vocês nem com o dedo querem movê-lo. E aí Jesus ele começa a trabalhar essa questão do sábado. Ele diz: olha, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E aí ele cita o exemplo de Davi, que não podia comer os pães da proposição, mas ele comeu porque estava com fome e necessitava naquele momento daqueles pães. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso relacionamento com Deus não seja cercado de religiosidade. Nós temos alguns hábitos, né, na nossa vida cristã. Por exemplo, orar antes de alguma refeição. Mas onde está escrito na Bíblia que eu tenho que orar antes de comer? Eu posso dar graças pelo alimento, mas eu não preciso necessariamente abaixar a cabeça, fechar os olhos. Eu posso estar ali comendo e agradecendo a Deus. Eu não tenho o hábito de orar antes de comer. Às vezes eu agradeço quando eu estou comendo. Às vezes no início do dia, ou então no final do dia, eu agradeço, Senhor, obrigado pelas refeições que eu fiz hoje, pelo alimento que o Senhor concedeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a fazer a coisa no automático, para que nós não nos tornemos religiosos. Quer ver uma coisa? Eu já fiz esse teste aqui na igreja. A gente sempre está acostumado, quando acaba o culto, falar assim: uma oração silenciosa, o culto está encerrado. Eu já fiz o teste, eu falei assim: meus irmãos, a gente não vai encerrar com uma oração silenciosa, a gente vai encerrar com louvor. Mas as pessoas estão tão acostumadas a orar quando acaba o culto que tem gente que não consegue. Ela baixa a cabeça e ora, porque se tornou uma tradição. Mas a gente não é errado isso, mas é só uma tradição. A gente tem que entender que não é porque a coisa é feita dessa forma que a gente não possa mudar. Por exemplo, o que impede uma igreja de colocar o culto no domingo só de manhã ou só à noite? Tem igreja que faz isso, que o culto é só de manhã, o culto é só à noite. Não é certo nem errado. Aquela igreja ali achou melhor que o culto fosse feito só de manhã ou só à noite. A gente aqui faz nos dois horários. Aqui, quem é que fez o radical? Não, vocês dois não. Eu tenho uma vaga, a gente dá graça ao alimento. Muitas das vezes, tipo assim, quem não passa na rua, a gente não sabe naturalmente se alguém tem, se for consagrado, alguma coisa. Então, eu automaticamente, quando eu estou trabalhando na rua, eu ofereço aquele alimento a Deus, né? E muito obrigado, Senhor, e tem nunca menos faltar, né? Porque a gente está aqui trabalhando na aula, a gente nem consegue almoçar isso, e a gente para em diversos lugares, não é um lugar muito distante que a gente está, a gente vai em diversos lugares. Aí, como a referência ao final do dia, eu agradeço pelos alimentos, será que assim, bem independente, se tornou uma dúvida? Agora, quando eu estou antes do meu inventário, lá no local, a gente aprendeu a oferecer a Deus, né? Porque, por exemplo, o pessoal lá do Marrocos, lá de fora, eles oferecem um alimento dele para Deus, né? Eles agradecem a Deus pelo alimento. Eles dão graça, né? Isso, antes de cada refeição. Quer ver? Vamos abrir em 1 Timóteo 4, do 4 ao 16. É uma questão interessante. Por exemplo, no livro de Atos, se não me engano, a Bíblia fala que se o apóstolo Paulo fala, não sei se é Atos, agora esqueci, que se você for na casa de alguém, comei de tudo que se lhe apresentar. Mas, se disserem que é consagrado a um ídolo, que você não coma. Mas não porque aquela comida vai te fazer mal, mas por causa da consciência do outro. Para que a pessoa não se escandalize porque você está comendo algo que foi consagrado a um ídolo, né? Então, Jesus ele fala sobre isso, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque teve um episódio também onde os escribas e fariseus recriminavam
os apóstolos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos. E aí Jesus fala, o que entra não contamina, mas o que sai sim, que é o homicídio, a mentira, a loucura, isso contamina o homem. Então, se uma pessoa, na minha opinião, fez uma obra de feitiçaria numa comida e deu para você comer, isso não vai fazer mal, porque você vai agradecer a Deus pelo alimento, e aí a gente vai ler aqui o que diz Timóteo, né? Que pela ação de graças é santificado. Então existe essa questão, até na cultura, né, evangélica, de que se você comer alguma coisa que foi feita uma feitiçaria, que aquilo ali vai te fazer mal. Mas vamos ver o que diz aqui 1 Timóteo. Está chovendo, né? O telhado. Primeira Timóteo 4, a partir do versículo 4. Pode ler para a gente. Por tudo que Deus criou é bom, e dele serviço de gratidão nada é educado, porque é santificado pela palavra de Deus pela oração. Responda estas coisas aos irmãos, você terá um bom ministro, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem. Mas rejeite as palavras profanas e diversas caminhos. Existe pessoalmente na verdade, pois o exercício tem algum valor, mas a piedade tem valor para aqui, voltando aqui no versículo 3, diz assim, que alguns apostatariam da fé, né, dando ouvido aos espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Aí o versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para ser recebido, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda a criação de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então, aqui está falando que pela oração e pela ação de graças, quando você dá graças a Deus pelo alimento, é santificado. Quando eu como na rua, eu não sei a procedência do alimento, eu agradeço a Deus. Quando alguém me dá alguma coisa para comer, eu tenho esse hábito, que eu não sei, né, o que é aquele alimento ali, eu às vezes até em pensamento, eu falo assim, Senhor, muito obrigado, graças a Deus por esse alimento. Eu já fiz serviço em casas de clientes, que eu sei que são pessoas que não são cristãs, espírita, e se me der alguma coisa para comer, eu como, mas o que eu faço antes? Eu dou graças a Deus por aquele alimento, entendeu? Quando eu estou na rua. Oi? Você quer fazer alguma coisa que ele não é? Olha, no mercado, eu estou falando, aí eu vou para a obra, eu estou a pegar. Aí você está saindo do dono da obra, vem aqui o dono, e eu também comprava as coisas. Dá um gosto, aí eu estou assim agora, eu comi o casamento. Cada vez que eu falo, não, pode chegar que não tem nada não, tá? Não está envenenado, não está nada não. Aí eu, tá, né? Hoje em dia eu pego, pois é. Aí eu vejo, eu estava fazendo essas coisas. Mas eu quero assim, não mais, sei lá, é cadeira. Não, é pertinente. Se tivesse sido consagrado, né, alguma entidade, alguma coisa, o diabo não é dono de nada. A Bíblia fala aqui que tudo foi criado por Deus, e tudo foi criado por Deus é bom. Então a gente pode comer, né, orando, dando graças a Deus, e a santificando. Saber um argumento forte que a gente não poder não Sim. O doce de código da mel a gente sabe que é consagrado. Então a Bíblia diz que a gente não deve comer por causa da consciência.
quando a gente sabe que é consagrado. Agora, suponhamos que o teu filho chega em casa comendo um doce, um dia de Cosme e Damião, ele passou pela rua, né, encontrou algum amiguinho, deu um doce para ele, aí ele chega em casa comendo aquele doce. Que doce é esse, Gabriel? Ah, não, um amigo meu me deu esse doce aqui, falou que pegou não sei aonde. Aí você não precisa, né, entrar em desespero. Meu Deus, está infectado, vai te fazer mal, né? Não precisa, porque ele comeu na inocência. É só agradecer a Deus. Deus abençoe esse alimento, em nome de Jesus, todo mal que repreendido. Acabou, né? O meu marido é lá no Japão, eu queria essa capacidade. Eu sempre fui educar dentro da casa dele também, né? Ou essa semana não é bom para minha coisa, né? Porque não é legal, o carro não sei, então é legal porque você pode mudar um outro, não sei, então não é legal, é extremamente feio, também não sei se você está mas nesse momento, não aceitar. E ele não aceitava nada, ele até hoje, o problema de hoje, né? Olha, a pecador, fala do que é. Mas sempre falei. E assim, eu não lembro da vocês, eu fui na escola, eu estava lá e eu estava. Mas, então, no condomínio, sempre tem alguém, eu sei que fala com ele. Mas, eu estava dizendo que a gente é uma corrida, e ela é a outra. Eu, às vezes, não faço tanta barulho com ele. Você quer fazer uma fala, ele esquece, ele não encontra o que você faz depois, mas ele não. Porque vai fazer com ele. E o Evangelho, ele muda de dentro para fora. Aqueles religiosos viviam um Evangelho exterior. E aí Jesus fala isso, né, que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estava cheio de podridão. Então, eles tinham uma aparência de religiosidade, mas eles eram invejosos, homicidas, mentirosos, avarentos, aproveitadores, quer dizer, tudo de ruim, né? Tanto que Jesus fala deles como sendo filhos do inferno. Ai de vós, fariseus e escribas, porque vocês saem para fazer um discípulo, e quando vocês conseguem um discípulo, vocês fazem ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então, Jesus começa a falar agora, Mateus 5, do 40 ao 48, sobre essa mudança. E ao que querem mudar consigo, e tirar assunto, deixa-lhe também a casa. Se alguém te obrigar a dar uma amiga, vai com ele junto. Dá quem quiser, e não bloqueie a porta ao que deseja que empreste. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso
veio a esse mundo, ele aboliu as leis cerimoniais. Porque no Antigo Testamento existiam dois tipos de leis. As leis morais, né? Vou mostrar aqui. Colossenses 2, do 8 ao 17. Colossenses 2. Muito tempo que não chovia assim. Capítulo 2, a partir do verso 8. Não, a partir do verso 7.
constado e ordenança do qual era social, removeu inteiramente gravando na cruz, escolhendo o principal e as principais publicamente unidos ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém use o efeito por causa da comida e bebida por sua festa ou uma nova ou tal, porque tudo isso tem muito conta das coisas que haviam em Cristo, porém pouco segue. Olha só até aqui. Ninguém vos julgue pelo alimento, pela bebida, pela comida, festas, né? Ou sábados. Quer dizer, o evangelho hoje não consiste em comida e em bebida. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, guarda o sábado. Aí os adventistas eles têm isso, né? Guardar o sábado, não poder comer carne de porco. E a Bíblia está dizendo aqui que são apenas sombras, porque o corpo é de Cristo. Então Cristo, ele cumpriu as leis cerimoniais no seu corpo. E olha o que diz aqui, que na cruz do Calvário, Cristo triunfou sobre os principados e potestades. Tem um louvor que a gente até cantava na igreja, que dizia que quando Jesus estava sendo crucificado, o inferno estava em festa. Como se a crucificação de Jesus fosse um triunfo do inferno. Quando, na verdade, a crucificação de Jesus foi a derrota do inferno. Satanás, ele tentou de todas as formas fazer Jesus desistir da cruz, porque ele sabia que era o preço necessário para o perdão dos nossos pecados. Então aqui está dizendo que Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz do Calvário, expondo-os ao desprezo. Ali na cruz, os principados e potestades foram desprezados, ridicularizados pelo poder de Deus. Então, a cruz é símbolo de vitória para nós. E aqui está dizendo que na cruz do Calvário acabou aquela religiosidade do Antigo Testamento, a necessidade de todas aquelas ordenanças, né, do Antigo Testamento. O Evangelho que nós vivemos hoje é o Evangelho que é de dentro para fora, aonde Deus trabalha no nosso interior a mansidão, a paz, a alegria, o domínio próprio. Isso é Evangelho. Só que muitas vezes, quando falta isso, as pessoas querem demonstrar uma religião no seu exterior, uma religião que não existe. E aí que surge a hipocrisia, onde a pessoa tenta demonstrar aquilo que ela não é. O Evangelho não é isso. O Evangelho muda de dentro para fora. O Evangelho é vida com Deus. O Evangelho é muito mais, eu estava ouvindo outro dia, um tema bem interessante, que Deus está muito mais preocupado com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente faz. Porque para a gente fazer, primeiro nós temos que ser. Primeiro é ser para depois fazer. Só que nas igrejas a gente inverte isso. A gente acha que fazer é mais importante do que ser. E Jesus chamou a atenção de Marta quando ele disse: olha, você está preocupado, ansioso, com tantos afazeres, ele estava servindo a Jesus. Mas uma só coisa é necessária: a sua irmã que você está recriminando, dizendo para ela parar de me ouvir para te ajudar, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, estar aos pés de Jesus é muito mais importante do que trabalhar para Ele. E quando nós estamos aos pés dele, nós estamos aptos sim a trabalhar. Isso é Evangelho, né? Genuíno, que Deus espera de nós. Senão nós corremos o risco de sermos meros ativistas religiosos, né? E o coração interior está vazio. Alguma dúvida até aqui? Então vamos continuar. Então, se um adventista vier para você dizendo que você tem que guardar o sábado, você vai ler para ele Colossenses 2, 16 e 17. Uma palavra só, então você tem interpretação diferente, né? Tem uma senhora do nosso também que ela mencionar. E certo de Deus, mas são duas coisas muito diferentes. Uma vez eu chamei o filho dela para o aniversário de meu Gabriel, nossa, eu falei que
de Jeová tem muita heresia, né? Porque às vezes eles não são uma denominação, eles são uma seita. Negam a Jesus como Deus, negam o Espírito Santo. Então é muito complicado ser testemunho de Jeová. A Bíblia dele, se você pegar algumas versões da década de 50, 60, é completamente diferente da Bíblia que eles têm hoje, que ela foi alterada. Não é Deus. Jesus não é Deus. E aí eu já estava também de uma vez, então ali dá no plural, né? Passando do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os evangelhos, né? Os evangelhos, eles relatam a respeito da vida de Jesus. Eles trazem relatos sobre a vida de Jesus. E cada evangelho foi escrito com um propósito diferente. Por exemplo, Mateus, ele escreveu para os judeus. Então ele cita o tempo todo o Velho Testamento. Naquele texto que nós lemos lá de Mateus, onde fala que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele diz assim: para que se cumprisse a profecia, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então o tempo todo Mateus, sabendo que o público deles eram os judeus, ele cita profecias do Antigo Testamento. E aí a gente encontra, por exemplo, algumas questões, eu vou citar uma aqui, que abre margem para as pessoas dizerem que a Bíblia contém erros. Quer ver? Abre para a gente, Carlos, em Marcos 5, a partir do verso 1. E Mariana pode abrir em Mateus 8, 28. Jesus e os discípulos chegaram ao alto da margem do mar, a terra de Geraseno. E ao desembarcar logo um homem com espírito imundo veio dos fundos ao encontro de Jesus. Um homem, né? Está dizendo aí, um homem veio ao encontro de Jesus. Logo um homem possuído de espírito imundo veio dos fundos ao encontro de Jesus. Isso. Mateus vai falar sobre esse mesmo evento, mas com uma visão diferente. Pode ler, Mariana, Mateus 8, 28. 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro dos endemoniados. Vinham dois espíritos tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Isso, nesse relato aí, Mateus está dizendo que eram dois endemoniados. Por que Marcos diz que era um e por que Mateus diz que eram dois? Deus, ele inspirou cada um, né, para que escrevesse a palavra, a Bíblia, né, cada autor para que escrevesse a Bíblia, porque foram vários escritores. Só que Deus respeita o jeito de cada um, a forma como que cada um vê uma situação. Mas aqui, por que um diz que eram dois endemoniados e Marcos e Lucas dizem que era um? Não, em João não. Os evangelhos sinóticos, né, que eles falam dos mesmos eventos são Mateus, Marcos e Lucas. Então, se a gente pega um evento, por exemplo, como esse daqui, é interessante que a gente veja o que os outros evangelhos dizem, porque os relatos se completam. Isso, e esses relatos se completam. Então, Deus é sábio. Permitiu que 3 pessoas escrevessem o mesmo fato, cada um com a sua visão e juntos se completam. Mas por que um diz que é 2 ou que era 1? Não tem ideia?
chegou na hora, ele não está dando passo certo do pecado. É porque daqueles 2 endemoniados, houve só um que conversou com Jesus, era o porta-voz. Então, Marcos e Lucas, eles acharam importante relatar só aquele que conversou com Jesus. Enquanto que Mateus achou interessante mencionar que havia também um outro, mas ele outro ficou quieto na dele. Então olha como é que não é que a Bíblia tenha erros. Por exemplo, tem um texto no Antigo Testamento, onde, se eu não me engano, é quando a comitiva de Jacó desce para o Egito. Eu não lembro quantas pessoas eram, mas num texto diz que eram, por exemplo, 851, e no outro diz que era 850. Uma divergência de números. Por que essa divergência? Porque tem um texto que fala que o Senhor foi com eles. Então, esse um a mais, na verdade, é do Senhor. Porque nós vemos que no Antigo Testamento havia manifestações aonde nós encontramos o próprio Jesus, como foi no caso de Jacó, como que Jacó lutou com o anjo. Na verdade, aquele anjo ali era Jesus. Tanto que a Bíblia fala que Jacó, ele, depois de ser ferido, ele se prostra diante do Senhor e ele clama e ali o Senhor o abençoa. Então nós encontramos algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia fala que 3 anjos apareceram a Abraão. Olha a limitação do autor. O autor era um anjo. Mas a gente fica claro, na leitura do texto, que a Bíblia diz assim, 2 anjos foram para Sodoma, livrar Ló e a sua família, e um ficou com Abraão. Só que esse anjo que ficou com Abraão não era anjo, era o próprio Deus, era Jesus. Porque Abraão começa a dirigir uma oração a ele, e a chamar ele de Senhor, de Deus. Então, aí, naquele diálogo de oração entre Abraão e aquele anjo, que era Jesus, ele chega até o ponto de dizer, mas Senhor, se tiver lá um justo, tu não vai livrar, vai ser condenado com a cidade, e pela intercessão de Abraão, Ló, ele é livre daquela destruição. Tanto que quando Jesus, ele aparece no Novo Testamento, ele diz, antes que Moisés existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, haviam manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Só que, manifestações de Jacó, um anjo mesmo, Jesus não fala de Jesus, não. Mas aí a gente vai ver lá, se eu não me engano, no livro de Oséias, que fala que ele lutou com o anjo, que já fala Senhor, com orações e súplicas, e ele o abençoou. E aí também no texto de Gênesis, que ele luta com o anjo, fala que ele o adorou. Próximo aos pés dele, eu adoro. Anjo não aceita adoração, aí que a gente vê a diferença. Porque todos os servos de Deus que tentaram adorar anjos, eles não deixaram. Não faz isso. Nós somos conservos de Deus. Mas quando é Deus, aí assim a adoração é aceita. O próprio anjo falava que não aceita o houveram relatos onde alguns homens se prostravam diante de anjos, por causa daquela visão sobrenatural, e aí o anjo diz, não faz isso não. Então, nós precisamos ter essa consciência, que os evangelhos eles se completam, e sempre quando a gente lê um relato, é bom que a gente leia o que os outros evangelhos falam sobre aquilo ali, para a gente entender melhor, ter um panorama melhor daquele relato bíblico. E agora, no finalzinho, finalizando a aula, nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. Como nós falamos aqui, Jesus ele mencionou que o reino de Deus ele não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ele ali, ei-lo ali, mas o reino de Deus estará dentro de vós. E aí ele vai citar algumas parábolas, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas vocês podem até anotar se quiser. Por exemplo, Mateus 13, 44 ou 53. Mateus 13,
do 44 ao 53, Mateus 10, do 7 ao 22, Marcos 4, do 26 ao 34. São várias parábolas. Tem uma delas onde Jesus ele diz, né, que o reino de Deus é semelhante a um homem. Marcos 4, do 26 ao 34. Que passeando pelo campo encontra um tesouro escondido naquele campo. E aí ele fica quietinho, não conta nada para ninguém, vende tudo que ele tem e compra aquele campo, porque ele achou um grande tesouro. E aí ele compara o reino de Deus a essa pessoa, que quando encontra o Evangelho, está diante de uma riqueza tão grande que essa pessoa tem que abrir mão de tudo que tem, porque ela encontrou algo muito mais valioso do que a própria vida. Então, nenhum sacrifício pode ser considerado grande demais diante daquilo que nós encontramos. Todo sacrifício que nós fazemos em prol do reino de Deus ainda é considerado pouco, pelo tesouro que a gente encontrou. E nós vivemos dias onde as pessoas não querem mais fazer sacrifícios, mas os sacrifícios continuam. Deus ele exige de nós uma disciplina, uma renúncia, que a gente possa carregar a nossa cruz. Isso não mudou. O que a gente tem visto hoje é um evangelho onde as pessoas só querem as bênçãos, mas não querem a cruz. O reino de Deus também é comparado, nesses textos que nós mencionamos aqui, a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, se torna uma grande árvore. Então, assim é o evangelho. Uma semente plantada pode se tornar algo grandioso. Uma verdade espiritual. Às vezes a gente está no culto e a gente perde uma frase que é dita, e aquela frase ali, aquela sementinha tem o poder de mudar a vida, de mudar a nossa história. Então a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, ou seja, a pregação. Às vezes você está achando a pregação chata, isso acontece com a gente, mas no meio da pregação tem uma frase que pode mudar. Então a gente tem que estar atento, perde alguma coisa, às vezes tem algo ali que você vai ouvir que vai te acrescentar. Então é aquilo, ouvir tudo e retém o que é bom. Isso daí que ele está falando eu já conheço, mas preste atenção, porque às vezes naquela mensagem ali vai ter alguma coisa que vai abençoar a sua vida. E são tesouros que a gente recebe de Deus. Na palavra de Deus é um tesouro, vale mais do que o ouro e a prata, a sabedoria que vem de Deus. E o culto é um momento onde Deus ele nos dá um banquete espiritual, o alimento espiritual. Uma coisa interessante, o primeiro sacrifício, e eu sempre falo, uma palavra, uma coisa, detalhe, né? Nos shows até certas coisas. O primeiro sacrifício chegou e Adão, Deus matou um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Isso daí já apontava para Jesus. Ali no jardim do Éden, alguém foi sacrificado para cobrir o pecado do homem, um animal. Já era um apontamento para os sacrifícios do Antigo Testamento e depois para a morte de Jesus. Vamos encerrar, já deu a hora. Semana que vem a gente continua falando sobre o reino de Deus e a gente vai analisar um texto bem complexo do Novo Testamento, porque não dá para a gente falar sobre tudo, né, do Novo Testamento. Mas eu peguei aqui um texto bem difícil de interpretação para a gente estar analisando na semana que vem, tá bom? Então a aula que vem vai ser muito importante. E agora, no segundo horário, quem vai dar continuidade é o irmão Antônio, que vai caminhar com vocês na matéria de Velho Testamento. Tá ok? O irmão fala assim: poxa, mas isso aí, quando podia ser logo para Mateus 18,